Salmo capítulo 51, versículo 16 e 17 diz assim: Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Palavras de Davi, rei e profeta de Israel, em oração. Tu não te comprases, tu não tem prazer em sacrifício, não te daria. Davi era rico, ele tinha condições de reunir muitos elementos para ofertar em sacrifício. Ele disse: tu não te comprases nisso, senão eu te daria. Aí ele foi no profundo do que era uma pessoa segundo o coração de Deus, não era à toa. Sacrifício para ti é um coração quebrantado e contrito. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Ele não disse, talvez tu não desprezes, quem sabe tu não desprezes. Ele afirmou, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Nós estamos nos aproximando do arrebatamento da igreja. Que igreja? A igreja verdadeira. E quem é a igreja verdadeira? É aqueles que guardam a palavra do Senhor, não se contaminam com as coisas desse mundo e estão andando de branco. Glória. Estão andando em santidade. Aleluia. São poucos, pouquíssimos, e cuida para estar entre os poucos, entre os pouquíssimos que serão arrebatados. Ao contrário do que muitos dizem, que tem milhares e milhares de evangélicos. Eu estou procurando esses milhares até agora. Milhares e milhares de pessoas que se dizem evangélicas. Ser evangélico é outra história totalmente diferente. Vamos falar da profundidade da vida de um homem que entendeu algo que outros não entenderam. Um homem, quando se aproxima de Deus, uma mulher, quando se aproxima de Deus, tudo na vida dele, na vida dela, vai se tornando diferente. Eu sou apaixonado por essa palavra, diferente, diferença. A diferença não é você querer se mostrar melhor do que alguém. A diferença é justamente ela própria dizendo, você não é igual ao outro. Não ser igual não quer dizer que você não é melhor, é simplesmente você não é igual, você é diferente. Oh, que palavra maravilhosa é essa! E só quem é diferente pode fazer a diferença. Davi era um homem diferente. Ele era tão diferente que dele, da genealogia dele, veio Jesus. Ele era tão diferente que o filho que ele teve recebeu uma sabedoria que veio de Deus, que nenhum outro homem tinha recebido. Ele era tão diferente que não se vê na Bíblia um homem com uma velocidade tamanha de arrependimento quanto esse homem tinha. Ele não proletava o pecado, ele não ficava arrastando, ele reconhecia e se arrependia e deixava. Que diferença esse homem fazia, extraordinária. Era um homem tão diferente que, confiando em Deus, com uma funda e uma pedra, ele derrotou um homem que todo o exército de Israel e os exércitos vizinhos, dos povos vizinhos, temiam. Ele teve uma atitude diferente, teve experiências diferentes com Deus. Você vai ouvir muito essa palavra diferente, diferença, porque se você não fizer a diferença nesses últimos dias, tu não serás arrebatado, tu não serás contado no meio daqueles que são diferentes. Vai ser só mais um no meio da multidão. Repara que se dizer crente, todo mundo se diz. Falar que serve a Deus, todo mundo fala. Falar que acredita em Deus, todo mundo diz. Mas realmente servir a Deus, guardar a palavra, viver pelo que diz a Bíblia, são poucos. Então vamos ver algumas características aqui da vida de Davi.
Davi começou fazendo a diferença já dentro da família dele. Ele foi para um trabalho no campo, aonde ninguém queria ir apacentar as ovelhas do pai dele, Jessé. Ninguém queria ir para lá, porque para apacentar as ovelhas você tem que ficar junto das ovelhas, e para ficar junto das ovelhas no campo você vai ter que ficar junto do calor, junto do frio, junto da chuva, junto do inconforto, porque ela não tem conforto. Você vai ter que dormir no relento, você vai ter que dormir no sereno, você vai ter que ficar exposto aos animais ferozes que atacam durante as madrugadas. E quem é que queria isso? Ninguém. Mas foi lá, quando ele aceitou que ninguém queria, que ele teve experiências com Deus que nenhum outro antes tinha tido. Escuta o que você está ouvindo agora. Aceita o que Deus planejou para você, e você vai ter experiência com eles, que ninguém antes teve. Quando o urso apareceu, como é que pode um adolescente se lançar sobre o urso e derrotar? Mas ele reconheceu que não era ele, foi o Senhor que entregou ele na mão dele. Depois apareceu o leão, e ele reconheceu também que não era ele, era o Senhor que entregou na mão dele. Depois apareceu o gigante, e ele reconheceu que não era ele, era o Senhor que entregaria na mão dele. Tudo o que acontecia com ele, ele reconhecia que vinha de Deus, ele nunca atribuía nada a ele. Primeiro ponto para você aprender a fazer a diferença na tua época: grava dentro do teu espírito aquilo que Jesus disse em João 15. Grava aí dentro do teu espírito, João 15, versículo 5, né? Vamos conferir? Sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Crava isso dentro do teu espírito, porque isso estava dentro do espírito de Davi. Tudo que ele conquistava, tudo que ele vencia, ele reconhecia que vinha de Deus, que o Senhor que estava providenciando, que o Senhor que entregava na mão dele. Então fazer a diferença é você reconhecer que sem ele nada podemos fazer. Número 2, para fazer a diferença é você crer no verdadeiro amor que vem de Deus e lança fora todos os medos, como João escreve em uma das suas cartas. O verdadeiro amor lança fora todos os medos. Jesus me ama, eu vou vencer porque Ele me ama. Vou encarar aquilo que os outros não querem encarar, vou derrotar aquilo que os outros estão temendo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você entra em alguma causa com medo, quando você entra em alguma situação com medo, você já entra 50% derrotado antes mesmo da batalha. O medo que está dentro de você é a destruição de todo o teu ser. Ele acaba contigo. Então eu não tenho medo, eu temo ao único Deus vivo somente. Medo não temos. O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, lança fora todos os medos, lança fora todas as falhas. Isso vai fazer você fazer a diferença. Davi foi encarar aquele gigante que zombou dele. Vem cá, eu sou algum cão para você mandar uma criança vir lutar comigo? Mas ele não sabia a valentia e a confiança que aquela criança tinha em Deus. Ele não sabia disso. E foi ver depois, quando ele arremessou somente uma pedra. Uma pedra. Está te faltando uma coisa nesse dia. Está te faltando uma coisa. Examinar dentro de você se ainda tem algum medo para ser lançado fora, para que o verdadeiro amor reine dentro de você. Glória a Deus. Terceiro ponto, você vai ver que Davi fez a diferença. Fundamental esse ponto, fantástico. Aleluia. Davi dava ouvido a palavra que vinha de Deus. Quando o profeta Natan foi falar com ele, depois do pecado que ele cometeu com Betseba, ele não discutiu, ele não empurrou a culpa para outro, ele não achou alguém para ser acusado no lugar dele, ele reconheceu. Por isso que ele diz, olha, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Ele reconheceu, ele se entregou e viu que realmente ele era o culpado.
reconhecimento verdadeiro, atitude verdadeira. Outro ponto para você fazer a diferença: entender o que é um coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito, como ele diz, ele colocou aqui, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Acompanha comigo aí, você que está com a sua Bíblia aberta, Salmo 51, é você entender quando ele fala assim, por que te não compras em sacrifício, nem holocausto, não te daria, tu não te deleitas em holocausto. No 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O que é quebrantar? O que é quebrantar? É você pôr em pedaços aquilo que estava inteiro. Nós temos que chegar na presença de Deus com os pedaços do nosso ser lançados aos pés dele. Não manter a aparência que está tudo bem, que está tudo firme, que está tudo inteiro. Não! Ele chegou com os pedaços, lançou todo o ser dele em pedaços, espiritualmente falando. Ele estava por dentro quebrantado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, disse Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele foi diante de Deus reconhecendo, todo quebrado pelo dano que o pecado tinha causado. E Deus se agradou da humilhação dele diante dos olhos do Senhor. E Davi disse: eu sei que o coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. É o que Deus mais quer do ser humano. Reconhecimento. Reconhece que tu és pecador. Reconhece que o perdão só pode vir de Deus. Reconhece que sem Ele nada podemos fazer. Reconhece que o que temos recebido vem dEle, que a vitória vem dEle, que o milagre vem dEle, e só dEle pode vir. Reconhece. Então esse reconhecimento estava dentro do espírito de Davi, do coração dele quebrantado diante do Senhor. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus, e fez a diferença na época dele. Fez a diferença de uma maneira fantástica na época dele. E para que nós façamos a diferença na nossa época, nós temos que ter atitude como ele teve. Nós temos que ter um coração quebrantado e contrito como ele teve. Nós temos que nos interessar em nos examinar e saber se tem algum medo escondido, e lança fora todos os medos, porque o verdadeiro amor está na nossa vida. O verdadeiro amor vem de Deus. O verdadeiro amor lança fora todos os medos. Maior é o que está comigo. Se maior é o que está comigo, eu sou mais que vencedor. O Espírito de Deus então nos abençoe com essa palavra, que ela esteja escondida dentro do nosso coração, e que possamos examinar todos os dias o nosso ser de acordo com essa palavra e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, como ele disse, e guia-me pelo caminho eterno. Que o Espírito Santo nos alimente e nos abençoe, porque sem ele nada podemos fazer.